Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Acho que todo mundo está no mesmo cenário que eu me encontro, né? Eu e minha família, todos confinados. O recado é fique em casa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para trabalhar nossa mente, manter nossa saúde mental saudável, é compartilhar um pouco das nossas experiências, compartilhar um pouco do nosso convívio, compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos ao longo dos últimos anos. E aí eu queria falar para vocês, bater um papo com vocês e trazer algumas referências sobre um cenário que aconteceu comigo há alguns anos e como eu reagi, quais foram as minhas atitudes frente a um momento de transição de carreira. Então, o primeiro sentimento que a gente tem é o sentimento de vitimismo, é um sentimento de procurar saber como eu vou levar essa informação para os meus parentes, para os meus amigos, para o meu convívio social. Fui demitido, fui desligado, nesse momento eu estou na estatística dos desempregados. E aí, no momento difícil que nós vivemos, muito provavelmente na hora da retomada, vários profissionais vão estar nesse momento. Estou desempregado, vou ter que buscar, vou ter que prospectar informações, vou ter que me adaptar ao novo cenário do mercado e quais são as atitudes, quais são as ações que eu preciso fazer para estar com o meu nível de empregabilidade mais saudável, melhor. E aí o que eu fiz na realidade? Eu passei por esse momento de transição, eu saí de uma empresa da qual eu tinha passado quase 2 anos, infelizmente por uma reestruturação no Brasil, eu acabei sendo um dos gestores a ser desligado. Graças a Deus eu passei 22 dias apenas desligado. Não é a realidade e estatisticamente não é o tempo médio que uma pessoa demora ou leva para se recolocar. No entanto, eu tive a grata surpresa de realmente conseguir, em tempo muito curto, voltar ao mercado. E aí foi foi uma das minhas principais e piores experiências. E aí todo profissional, ele talvez não tenha passado por esse momento, mas todos estamos passíveis de um dia, por um determinado momento, por um cenário econômico, por uma mudança estratégica, por uma redução de quadro. Muitas vezes acontece de o profissional precisar ser desligado e a empresa passa por um momento de reestruturação. E aí uma das coisas que eu vou fazer, eu escrevi até um artigo sobre isso e vou ler aqui para vocês, de alguns tópicos que eu fiz antes de fazer essa publicação. Que era o seguinte: você entrou em estado de vitimismo imediato, pensou como relatar isso para seus amigos, parentes, profissionais que admira, imaginou quantas vezes você poderia ter exercido melhor a sua função, que rumo tomar a partir de agora, vou me trancar, me isolar, o que eu devo fazer na realidade, que poderia ter sido um pouco menos impetuoso, persuasivo em vender as minhas ideias, implantar as minhas estratégias. Se você respondeu sim, você realmente está no momento que você precisa reavaliar e repensar quais são os teus próximos passos. E aí você jamais pode imaginar ou pode pensar que chegar até um determinado ponto de sucesso, uma evolução, estratégias que venham a te dar uma certa solidez na tua carreira, isso jamais pode ser um ponto de uma curva linear. Você com certeza vai passar por situações oscilantes, onde você vai parar, repensar, reavaliar. E aí o que eu recomendo, o que eu aconselho você a fazer, e está também no meu artigo, analise se você quer voltar ao mercado. E aí você tem 2 situações. Você pode retomar nesse momento, e aí antes de qualquer coisa, eu imagino que você tenha um momento de reflexão junto à sua família. Então, o momento do desemprego, o momento que você é desligado de uma função, às vezes daquela empresa que você era tão apaixonado, que você tinha sua rotina, deu tantas contribuições, psicologicamente, emocionalmente, para você é um baque. Então, tenha um período, curto que seja, de pelo menos uma semana, de reflexão com a sua família, de reflexão com Deus. Valorize a sua espiritualidade, aproxime-se novamente, independente de qual seja a sua crença. Eu tenho certeza que cada um de vocês deve acreditar que há algo maior, uma energia maior. Então, aproxime-se desse cenário, aproxime-se desse momento, tenha esse momento de espiritualidade e, acima de tudo, tenha um momento para você. Tenha um momento para que você possa avaliar quais são os teus pontos fracos, quais são os teus pontos fortes. O que realmente seria necessário para que você pudesse, nesse momento, utilizar para desenvolver a tua retomada na carreira. E aí você começa a avaliar alguns cenários. Primeiro, você vai voltar como empreendedor, ou você realmente identificou que o teu perfil, a tua característica é de intraempreendedor?
E aí, quais seriam as diferenças, né? E eu vou falar para vocês também do artigo que eu acabei escrevendo, dizendo, se você pensa em empreender, não aventure. Você tem um tempo limitado de recursos, que se você for financeiramente muito bem planejado, você sem dúvidas vai ter um período ali que você tem uma grana para se manter, manter sua família, pagar suas despesas, mas fonte de onde se tira sem repor, uma hora seca. Então, se você vai investir, se você vai empreender, antes de qualquer coisa, entenda qual o negócio que você pretende. Você realmente tem conhecimento total daquele negócio? Você acha que realmente se enquadra naquilo que você realmente precisaria fazer? Então, há esse cenário em que você precisa avaliar. Qual a tua estrutura financeira? Quais as tuas reservas? Elas te permitem investir quanto e por quanto tempo? É importante que você tenha essa noção e que você tenha isso muito bem determinado, muito bem desenhado, porque isso vai definir por quanto tempo você pode segurar se você escolher empreender. Eu, particularmente, quebrei 2 vezes. Eu investi, empreendi 2 vezes e quebrei as 2. Me arrependo? Jamais. Serviu para mim como lição, foi um grande aprendizado. Eu costumo usar a seguinte frase: se não é bênção, é lição. E para mim, as 2 vezes que eu empreendi foram grandes lições. Então, se eu cheguei até aqui, se eu consegui chegar num patamar profissional onde hoje eu consigo entregar aquilo que a companhia, aquilo que as empresas pelas quais eu passei e a empresa que eu me encontro hoje, se eu consigo entregar alguma coisa próximo, pelo menos, daquilo que o meu gestor espera, é por conta também dessas experiências que eu acabei adquirindo ao longo também da vivência como empreendedor. Se você pretende seguir por esse caminho, esteja muito pautado, esteja muito embasado no que você realmente vai fazer. Outra coisa que é extremamente interessante, importante, aí também está no artigo, vou ler para vocês, ele está disponível no LinkedIn, tá bom, gente? E aí faz o seguinte, tem conhecimento com pessoas boas no seu meio para poder fazer parcerias? E aí, olha, já dizia Steve Jobs, faça aquilo que você é bom, o resto delegue aos que são melhores que você. Então, se cercar de pessoas que tenham a capacidade de fazer as ações de maneira com conhecimento melhor do que o seu, delegue e traga essas pessoas para perto de você. Afinal, você não faz nada sozinho. Agora, se você está pensando na questão de voltar ao mercado, na pesquisa, em voltar a se candidatar a determinadas vagas, eu tenho primeiro uma frase extremamente importante para você. Avalie se você é empregável ou se você está empregável. Analise o cenário. Então, vamos lá. Você se contrataria? Se faça essa pergunta. Você se contrataria? Você teria você mesmo como uma pessoa que somaria para o time daquela empresa? As pessoas às vezes gostam muito de relatar e de trazer tudo que elas fizeram. Mas o que você entregaria deste momento em diante? O que você, quando a empresa está querendo contratar um profissional, muito mais do que o que você já entregou, ela quer saber o que você ainda pode entregar. E aí, num outro vídeo, não nesse, eu vou dar dicas de processos na entrevista. Mas aí eu queria só ler mais um ponto para vocês. Como está a sua relação com família, amigos, parentes? Você se sente forte, revigorado? Seu estado emocional, sua inteligência emocional já está num ponto que você consiga participar de um processo seletivo? E outra, voltar para o mercado de trabalho exige que você reavalie o quanto de networking você realmente manteve saudável. Networking, gente, não é um bom dia, uma boa noite, procurar apenas quando precisa. Networking é você manter uma relação saudável com as pessoas. Além de serem amigos, às vezes até pessoas do teu convívio profissional, quantas vezes você convidou essa pessoa para um café? Quantas vezes você passou mensagens se preocupando com o ser humano e não apenas demonstrando interesse por uma posição ou uma empresa da qual ele fazia parte? Então, manter o teu networking de uma forma saudável, lá na frente, pode ser extremamente salutar para o teu momento de retomada no mercado de trabalho. As pessoas precisam te ver não como alguém interesseiro, mas como alguém interessante. Esse é o X da questão. E aí, a partir do momento que você começa a montar a tua disciplina, a tua rotina de busca pelo teu próximo emprego, primeiro você precisa entender que buscar emprego é um trabalho.
Então você precisa ter hora para começar, hora para terminar e um planejamento muito assertivo de quais são as ações a serem tomadas. Teu currículo está bem atualizado, ele está muito grande, ele está muito pequeno, os tópicos importantes de todos os teus feitos na tua carreira, eles estão saudáveis, eles estão claros. Se por acaso um headhunter, se por acaso uma pessoa responsável por recrutamento e seleção de uma empresa recebeu o teu currículo, toda a tua trajetória está montada e estruturada de forma clara. O LinkedIn é uma ferramenta que, por mais que muitos não gostem, mas o LinkedIn é uma ferramenta crucial hoje para quem visa, independente do segmento. O LinkedIn, ele abrange todos os mercados. Muito forte e muito pesado, claro, na indústria farmacêutica. A gente vê muitas postagens hoje desse segmento, do qual inclusive eu faço parte. Mas se você é do ramo de alimentos, se você é do ramo de calçados, se você é representante comercial, se você é vendedor de eletrodomésticos, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Ele hoje é uma ferramenta que todas as consultorias, todos os headhunters, independente do segmento, utilizam com muita frequência, mas muita frequência mesmo. Então essa é a primeira dica principal. A outra dica principal é, em relação ao que eu disse a vocês, mantenham uma rotina. É importante, hoje eu vou acordar mais tarde, meio-dia eu começo as pesquisas. Gente, acorde no seu horário habitual. Tome seu café, tenha seu momento com a sua família, tenha o seu momento de meditação, de troca de ideia, de oração e frente do computador. Comece a fazer esse relacionamento. Você não deve apenas depender do teu networking, mas também deve depender das ações que você vai tomar, verificando quais são os sites de emprego, quais os sites das companhias que você tem interesse em participar, o que você realmente se adequa. Outra coisa que é importante, avaliem as publicações de vagas e verifiquem se os pré-requisitos das vagas que você tem se aplicado, se você realmente se enquadra. Para nós, gestores, quando a gente vai fazer a filtragem dos currículos, é muito complicado quando a gente recebe uma série de currículos que não tem absolutamente nada a ver com pelo menos 5 dos pré-requisitos que a gente coloca. Tudo bem, nós colocamos ali 10 pré-requisitos. Se a pessoa se enquadra pelo menos em 6, eu já tenho uma chance de dar uma olhada naquele currículo e verificar que há alguma sinergia com a posição. Mas se não tem nenhuma similaridade, nenhuma sinergia, se eu digo que preciso da experiência, se eu digo que preciso de uma determinada formação, eu preciso ter esse cuidado. Então, gente, para que o vídeo não fique tão longo, já estamos aí em 12 minutos de vídeo, para que não fique tão cansativo. Esse é o primeiro de uma série que eu vou fazer questão de postar para vocês, com dicas sobre carreira, transição. É uma coisa que eu acho que para mim vai fazer muito bem, e compartilhar conhecimento, eu sempre fui a favor e sempre vou defender essa bandeira. Conhecimento, ele é um patrimônio nosso, mas é um patrimônio que precisa ser compartilhado, tá bom? Gente, e não esqueçam, por favor, fiquem em casa. Tá joia? Façam igual a minha família. A gente não está deixando de trabalhar, a gente não está deixando de exercer as nossas atividades, mas é importante que esse momento vocês usem da criatividade para poder ficar em casa, tá bom? Um bom domingo para vocês, uma boa semana e a gente volta no próximo vídeo. Até logo!